Meu nome é Inês, e a vida, essa costureira caprichosa, usou linhas de alegria e de profunda tristeza para tecer a minha história. Por anos a fio, fui a artesã solitária dos sonhos da minha única filha, Amanda. Desde que o pai dela nos deixou por outra quando Amanda ainda era uma menina de tranças. Meus dias se resumiram a garantir que nada lhe faltasse. Trabalhei como camareira em hotel durante o dia, limpando os quartos de estranhos. E à noite, minhas mãos calejadas se dedicavam a fazer salgados e doces para vender. Cada centavo economizado sendo um tijolo na construção do futuro dela. Meu maior orgulho era vê-la se formar na faculdade. Um diploma que, para mim, valia mais que todo o ouro do mundo. O casamento de Amanda com Leonardo, um jovem advogado de família tradicional e abastada, foi anunciado com a pompa que eu, secretamente, temia. Leonardo era educado, sim, mas havia nele e em sua família um ar de superioridade velada, um distanciamento frio que sempre me deixou desconfortável. Amanda, por sua vez, parecia deslumbrada por aquele mundo de luxo e sobrenomes importantes. E aos poucos, notei que minha simplicidade, minhas roupas modestas e meu jeito caseiro começavam a se tornar um incômodo para ela, uma nota dissonante na sinfonia elegante que ela desejava para sua vida. Os preparativos para o casamento foram um turbilhão de decisões, nas quais eu raramente era consultada. A escolha do local, um clube campestre caríssimo, o buffet sofisticado, a lista de convidados repleta de nomes que eu jamais ouvira falar. Minhas sugestões, como a de fazer os bem-casados com a minha receita de família, que Amanda tanto amava na infância, eram recebidas com um sorriso amarelo e um "Ah, mãe, o cerimonialista já cuidou de tudo. São doces finos, importados." Eu me sentia cada vez mais uma espectadora distante da felicidade da minha própria filha. Apesar de tudo, meu coração de mãe transbordava de uma mistura de alegria e apreensão. Eu queria ver Amanda feliz, realizada. E, com muito sacrifício, juntei todas as minhas economias, fruto de anos de privações, e dei a ela um presente generoso. Uma quantia significativa para ajudar a cobrir as despesas da lua de mel dos sonhos, num resort paradisíaco no Caribe. "É tudo que eu tenho, minha filha. Mas é de coração", eu disse, entregando o envelope. Amanda me abraçou, agradeceu com lágrimas nos olhos, e por um momento, acreditei que o amor entre nós ainda era mais forte que qualquer diferença social. No dia do casamento, escolhi meu melhor vestido, um modelo discreto, mas elegante, que comprei em suaves prestações. Fiz um penteado simples no salão do bairro. Minhas mãos tremiam de emoção. Carregava comigo, além da bolsa com meus documentos e um lenço para as lágrimas de felicidade que eu esperava derramar, uma pequena caixa aveludada. Dentro, um par de brincos de pérola que foram da minha mãe. Uma joia de família, simples, mas carregada de significado. Era meu presente simbólico, o algo antigo para a noiva. Cheguei ao clube campestre no horário indicado no convite. O lugar era deslumbrante, com jardins impecáveis, arranjos de flores suntuosos e uma profusão de luzes que criavam um ambiente de conto de fadas. Convidados elegantes circulavam pelo salão, suas joias brilhando, suas conversas animadas. Senti-me um pouco intimidada, um peixe fora d'água naquele oceano de ostentação. Procurei por Amanda, por Leonardo, por alguém que me indicasse onde deveria me sentar. Vi de relance a mãe de Leonardo, Dona Esther, uma mulher de postura altiva e olhar frio, conversando animadamente com um grupo de senhoras igualmente imponentes. Tentei me aproximar, mas ela pareceu não me notar, ou fingiu não me notar. Uma moça do cerimonial com um sorriso profissional e uma prancheta na mão, finalmente se aproximou de mim. "Dona Inês, certo? A mãe da noiva?" "Sim, sou eu", respondi aliviada. "Por favor, me acompanhe. Seu lugar já está reservado." Segui a moça, o coração batendo forte de expectativa. Imaginei uma mesa de honra, ao lado da minha filha, como manda a tradição. Mas, para minha surpresa, não fomos em direção ao salão principal,
onde as mesas ricamente decoradas já estavam postas. A moça me conduziu por um corredor lateral, passando pela cozinha movimentada, de onde vinha o cheiro forte de comida e o barulho de panelas. Meu estômago começou a revirar, uma premonição ruim se instalando em meu peito. O corredor terminou numa porta dos fundos, que dava para uma área externa, nos fundos do salão, e ali, ao lado de enormes latas de lixo metálicas, que exalavam um odor azedo e desagradável, havia uma única cadeira de plástico branco, um pouco suja, e uma pequena mesinha improvisada com um caixote de madeira. A moça do cerimonial parou, e com um sorriso que agora me pareceu carregado de um constrangimento mal disfarçado, apontou para a cadeira. Aqui está, Dona Inês, seu lugar. A Dona Amanda pediu que a senhora ficasse aqui, mas reservada, para não se sentir desconfortável com a agitação do salão. Eu fiquei paralisada. Olhei para a cadeira solitária, para as latas de lixo, para o cheiro nauseabundo que pairava no ar. As palavras da moça ecoavam na minha cabeça. Seu lugar, reservada, desconfortável com a agitação. A verdade, crua e brutal, me atingiu como um soco no estômago. Eu não estava sendo protegida da agitação. Eu estava sendo escondida, excluída, relegada ao lixo, literalmente. Mas por quê? Minha voz saiu num sussurro rouco, a incredulidade me sufocando. Eu sou a mãe da noiva. Foram as instruções da Dona Amanda e da família do noivo, senhora. Eles acharam que seria melhor assim, para evitar constrangimentos. A moça parecia desconfortável, desviando o olhar. Constrangimentos. Era isso que eu representava para minha filha e para sua nova família rica? Um constrangimento. Minha simplicidade, minhas mãos calejadas, meu vestido comprado a prestações, tudo isso era motivo de vergonha? Nesse momento vi Amanda se aproximar, linda em seu vestido branco deslumbrante, mas com uma expressão tensa no rosto. Ela parou a uma pequena distância, como se hesitasse em se aproximar demais da área do lixo. Mãe, ela começou, a voz baixa, quase inaudível. Eu sinto muito, mas foi o melhor que conseguimos arranjar. A família do Léo é muito tradicional, e você sabe, com tantos convidados importantes, achamos que você ficaria mais à vontade aqui, mais tranquila. Mais à vontade? Ao lado do lixo, tranquila com o cheiro de restos de comida e a humilhação estampada na minha alma. As lágrimas que eu havia guardado para a emoção da cerimônia agora ameaçavam transbordar por um motivo bem diferente. A dor lancinante da rejeição. Olhei para minha filha, a menina que eu embalei no colo, para quem contei histórias antes de dormir, para quem dediquei cada gota do meu suor, e vi em seus olhos não a maldade, mas a fraqueza, a submissão a um mundo que a engolira e a fizera esquecer de suas origens, de quem realmente importava. Não houve gritos, não houve súplicas, apenas um silêncio pesado, cortado apenas pelo zumbido das moscas que rondavam as latas de lixo. Peguei a pequena caixa aveludada que estava na minha bolsa, abri-a e retirei os brincos de pérola da minha mãe. Eram o meu presente mais precioso, um símbolo de amor e continuidade. Com a mão trêmula, estendi a caixa para Amanda. Aqui está, minha filha, meu presente de casamento. Espero que você seja muito feliz. Amanda hesitou, os olhos fixos nos brincos, depois em mim. Havia um brilho de culpa em seu olhar, uma sombra de arrependimento. Mas ela não disse nada. Apenas pegou a caixa, os dedos roçando os meus por um instante. Obrigada, mãe, ela sussurrou, e se afastou rapidamente, voltando para o brilho e o glamour do salão, deixando-me para trás, na penumbra e no mau cheiro. Fiquei ali por alguns instantes, sentindo o peso daquela cadeira de plástico solitária, o peso da exclusão. Olhei para as latas de lixo, e uma raiva fria, uma lucidez cortante, começou a tomar conta de mim. Eles me colocaram ao lado do lixo, mas eu não era lixo. E meu dinheiro, o dinheiro da lua de mel dos sonhos deles, também não era. Peguei minha bolsa, ajeitei meu vestido e, com a cabeça erguida, dei as costas para aquela cena humilhante.
Saí em silêncio, passando novamente pela cozinha, pelos corredores laterais, até alcançar a saída do clube. Ninguém pareceu notar minha partida. Eu era, afinal, apenas a mãe simples da noiva. Um detalhe insignificante naquela festa de ostentação. Do lado de fora, respirei fundo o ar fresco da noite, que me pareceu infinitamente mais puro do que a atmosfera daquele salão. Peguei meu celular da bolsa. Minhas mãos ainda tremiam, mas meus dedos encontraram os números certos com uma precisão surpreendente. O primeiro telefonema foi para o gerente do meu banco. Eram quase 8 da noite de um sábado, mas eu tinha o número pessoal dele para emergências. E aquela, para mim, era uma emergência de alma. Seu Armando, boa noite. É a Inês. Preciso de um favor urgente. Preciso cancelar um cheque. Um cheque alto que dei de presente para minha filha. Expliquei a situação. A voz embargada, mas firme. Ele ouviu em silêncio, com a compaixão de um velho amigo. E prometeu fazer o possível, mesmo sendo fim de semana. Minutos depois, enquanto eu caminhava pela rua escura, afastando-me daquele lugar de falsas alegrias, recebi a mensagem de confirmação. O cheque da lua de mel havia sido sustado. O dinheiro estava seguro. A segunda ligação foi para a agência de viagens que Amanda havia contratado, usando o número que ela, orgulhosamente, me mostrara no panfleto do resort. Identifiquei-me como a patrocinadora da viagem e, alegando uma emergência familiar gravíssima e intransferível, solicitei o cancelamento da reserva. A atendente, após alguma hesitação e a confirmação de alguns dados, processou o cancelamento. Haveria uma multa, claro, mas a maior parte do valor seria estornada. Cancelei tudo. A lua de mel dos sonhos, paga com o dinheiro da mãe que eles relegaram ao lixo, não aconteceria. Não havia triunfo em meu coração, apenas uma tristeza profunda e uma resolução fria. Eles haviam me mostrado qual era o meu lugar. E eu, Inês, a mãe excluída, estava prestes a lhes mostrar as consequências de suas escolhas. O casamento podia continuar, mas a conta da humilhação seria paga. E com juros. A caminhada de volta para casa naquela noite foi a mais longa e solitária da minha vida. Cada passo na escuridão parecia ecoar o vazio que se instalara em meu peito. O clube campestre, com suas luzes brilhantes e música festiva, ficava para trás, um borrão de opulência e falsidade. Eu havia deixado ali não apenas um evento social, mas uma parte significativa das minhas ilusões sobre o amor filial e a gratidão. Ao chegar ao meu pequeno apartamento, o silêncio e a simplicidade do meu lar me abraçaram como um velho amigo. Tirei o vestido elegante que agora me parecia uma fantasia ridícula e o guardei no fundo do armário, junto com as esperanças desfeitas daquela noite. Vesti meu pijama confortável, preparei um chá de camomila e sentei-me na minha poltrona gasta, aquela que tantas vezes embalara Amanda em meus braços quando ela era apenas uma menina. O telefone permaneceu em silêncio. Ninguém do casamento havia notado minha ausência. Ou, se notaram, não se importaram o suficiente para me procurar. Eu era, de fato, invisível para eles. Uma peça descartável no grande tabuleiro de suas vidas importantes. Apesar da dor lancinante da rejeição, uma estranha calma começou a tomar conta de mim. As decisões que eu havia tomado, o cancelamento do cheque e da viagem, não foram atos de vingança impensada, mas de autopreservação, de resgate da minha dignidade. Se eu não era digna de um lugar decente na festa da minha própria filha, então meu dinheiro, fruto do meu suor e sacrifício, também não era digno de financiar os luxos e os sonhos daqueles que me desprezaram. Na manhã seguinte, um domingo, a realidade da situação começou a se assentar. Eu sabia que a tempestade não tardaria a chegar. Amanda e Leonardo, em algum momento, descobririam sobre o cheque sustado e o cancelamento da lua de mel. A reação deles seria, no mínimo, explosiva. Decidi me preparar. Reuni todos os comprovantes dos meus depósitos para Amanda, os recibos dos pequenos presentes que eu havia dado ao longo dos anos, qualquer coisa que pudesse provar a extensão da minha generosidade. E,
Por contraste, a mesquinhez do tratamento que recebi. Liguei para uma prima distante, Clarissa, que era advogada, e marquei uma consulta para a segunda-feira. Eu precisava de orientação legal, caso a situação escalasse para um confronto mais sério. O telefonema veio no final da tarde de domingo. Era Amanda. A voz dela, normalmente tão doce e melodiosa, estava estridente, carregada de uma fúria que eu nunca ouvira antes. Mãe, o que você fez? O que significa isso? A agência de viagens ligou. A lua de mel foi cancelada. E o cheque que você deu? Ele voltou. Mantive a calma, a voz firme, apesar do tremor em minhas mãos. Significa, Amanda, que eu revi minhas prioridades. Assim como você reviu as suas, ao decidir que o meu lugar no seu casamento era ao lado das latas de lixo. Mas isso é crueldade, mãe! Você está estragando o momento mais importante da minha vida por causa de um mal-entendido. Ela gritou, a voz embargada pelas lágrimas de raiva. Mal-entendido, Amanda? Questionei, a ironia cortando minhas palavras. Não houve mal-entendido algum. Fui claramente informada de que meu lugar era lá fora, para não constranger seus convidados importantes. E eu, como uma boa mãe, apenas aceitei o meu lugar e me retirei discretamente, levando comigo o que era meu. O que era seu? Aquele dinheiro era um presente. Você não podia pegá-lo de volta. Ela protestou, a lógica distorcida pela ganância. Presentes são dados com amor e recebidos com gratidão, Amanda. Nenhum desses sentimentos estava presente na sua atitude ontem. O que houve foi humilhação e desprezo. E eu não financio o desprezo. A conversa se tornou um turbilhão de acusações, súplicas e ameaças veladas. Ouvi a voz de Leonardo ao fundo, igualmente furioso, falando em medidas legais, em quebra de promessa. Mas eu não me intimidei. A Inês, que se encolhia diante da autoridade e da riqueza alheia, havia ficado para trás, naquela cadeira de plástico ao lado do lixo. Se vocês acham que tem algum direito legal sobre o meu dinheiro, Amanda, fiquem à vontade para procurar a justiça, eu disse, antes de desligar. Mas saibam que eu também tenho meus argumentos, e a humilhação que sofri é uma testemunha poderosa. A segunda-feira chegou, e com ela a consulta com Clarissa. Minha prima ouviu atentamente meu relato, os olhos faiscando de indignação. Inês, isso que fizeram com você é de uma crueldade inacreditável. E sim, você tem todo o direito de ter sustado o cheque e cancelado a viagem. Presentes podem ser revogados em caso de ingratidão manifesta. E o que você sofreu foi muito mais do que isso. As palavras de Clarissa me deram um novo ânimo. A certeza de que eu não estava apenas agindo por impulso, mas com o respaldo da razão e, quem sabe, da lei. Nos dias que se seguiram, a pressão de Amanda e Leonardo continuou. Tentaram me visitar, mas eu não os recebi. Mandaram mensagens, algumas conciliatórias, outras agressivas. Ignorei todas. Eu precisava de tempo para curar minhas feridas, para processar a profundidade daquela traição. A notícia do incidente no casamento, como era de se esperar, começou a se espalhar entre os parentes e amigos mais próximos. Alguns, os mais apegados às aparências, me julgaram, disseram que eu havia estragado a festa da minha filha por orgulho bobo. Mas outros, aqueles que realmente me conheciam e sabiam dos sacrifícios que eu havia feito por Amanda, me apoiaram incondicionalmente. A maior surpresa, no entanto, veio da família de Leonardo. Dona Esther, a sogra altiva e fria de Amanda, que eu imaginei ser a principal arquiteta da minha humilhação, me procurou. Ela apareceu no meu apartamento sem avisar, o semblante carregado, mas, para minha surpresa, não de arrogância, mas de uma aparente vergonha. Dona Inês, ela começou, a voz baixa. Eu preciso me desculpar, profundamente. O que aconteceu no casamento foi indesculpável. Eu não tive controle total sobre as decisões do cerimonial. E quando soube do seu assento, já era tarde demais para reverter sem causar um escândalo ainda maior. Mas isso não justifica.
Foi uma falha terrível da nossa parte. Uma falta de respeito imperdoável. Eu a ouvi em silêncio, desconfiada. Seria mais uma tentativa de manipulação? Eu não espero que a senhora nos perdoe facilmente. Ela continuou, parecendo genuinamente constrangida. Mas quero que saiba que Leonardo e eu tivemos uma conversa muito séria com Amanda. Ela está arrasada e envergonhada. Ela cometeu um erro terrível, levada pela pressão, pela imaturidade, pelo desejo de impressionar. Mas ela ama a senhora. Aquelas palavras, mesmo vindas de quem eu menos esperava, tocaram uma corda sensível em meu coração. O amor de mãe, mesmo ferido e maltratado, ainda teimava em existir. Eu não sei o que dizer, Dona Esther, respondi com sinceridade. A dor foi muito grande. Eu imagino. E a senhora agiu como qualquer mãe com dignidade agiria. A lição foi dura para Amanda e Leonardo, mas talvez necessária. Eles estão tendo que arcar com as multas do cancelamento da viagem e, o mais importante, com a vergonha do que fizeram. A conversa com Dona Esther não apagou a humilhação, mas abriu uma pequena fresta de possibilidade para um futuro entendimento. Ela não pediu que eu devolvesse o dinheiro, não tentou minimizar o erro da filha. Apenas se desculpou e se colocou à disposição para ajudar a reconstruir as pontes. Os dias se transformaram em semanas. A lua de mel cancelada se tornou um fato consumado. Amanda e Leonardo tiveram que enfrentar a realidade de que suas ações tiveram consequências financeiras e emocionais significativas. Soube que a relação deles ficou estremecida. A culpa e o ressentimento criando uma barreira entre o jovem casal. Eu, por minha vez, comecei a focar em mim. Voltei a fazer meus salgados e doces. Não mais por necessidade extrema, mas por prazer. Reatei contato com amigas antigas. Comecei a frequentar um grupo de artesanato no centro comunitário do bairro. Aos poucos, a ferida em meu coração começava a cicatrizar, embora a marca daquela noite jamais fosse desaparecer por completo. A festa do ano havia se transformado num pesadelo financeiro e num escândalo familiar. E a mãe da noiva, aquela que fora relegada ao lixo, havia se tornado a protagonista inesperada de uma reviravolta que ninguém poderia prever. O silêncio da minha partida havia sido apenas o prelúdio de uma tempestade que abalou as estruturas daquela família, construída sobre alicerces de aparências e conveniências. O tempo, esse mestre na arte de suavizar as arestas mais pontiagudas da dor, foi passando. A poeira levantada pelo escândalo do casamento de Amanda começou a assentar, mas as marcas daquela noite infame permaneciam, tanto em mim quanto naqueles que me causaram tanta mágoa. A lua de mel cancelada e o cheque sustado não foram apenas perdas financeiras para o jovem casal. Foram, acima de tudo, um lembrete constante da crueldade e da ingratidão com que haviam me tratado. Amanda, minha filha, tentou diversas aproximações. No início foram mensagens tímidas, carregadas de culpa e pedidos de desculpas superficiais. Eu as lia, mas não respondia. Precisava de mais do que palavras vazias. Precisava ver uma mudança real, um arrependimento genuíno. A ferida ainda estava aberta, e qualquer toque descuidado poderia fazê-la sangrar novamente. Leonardo, por sua vez, manteve um silêncio orgulhoso por um bom tempo. Soube, por Dona Esther, que ele se sentia profundamente humilhado pela situação, não apenas pela perda financeira, mas pela forma como sua imagem de homem bem-sucedido havia sido arranhada. Aparentemente, ser confrontado com as consequências de sua arrogância era um golpe duro demais para o seu ego inflado. Foi Dona Esther quem, com uma paciência e uma diplomacia que eu não esperava dela, começou a reconstruir as pontes. Ela me visitava de vez em quando, trazia um bolo, umas flores e conversávamos sobre amenidades. Nunca tocava diretamente no assunto do casamento, a menos que eu o fizesse. E aos poucos, comecei a ver nela não a sogra fria e distante, mas uma mulher que, apesar de seus próprios preconceitos e do mundo elitista em que vivia, possuía um senso de justiça
e uma capacidade de empatia que me surpreenderam. Inês, ela me disse um dia durante um de nossos cafés, Amanda está sofrendo muito. Ela sabe que errou, e errou feio. Aquele brilho nos olhos dela, aquele que ela tinha antes de tudo isso, desapareceu. Ela se sente perdida, envergonhada. Eu também sofri muito, Esther, respondi com a voz embargada. Nenhuma mãe merece passar pelo que eu passei. Eu sei, minha querida, e não há palavras que possam apagar essa dor. Mas o amor de mãe, ele é teimoso, não é? Ele resiste mesmo quando a gente acha que ele morreu. As palavras dela me fizeram refletir. O amor por Amanda ainda estava ali, adormecido sob camadas de mágoa e decepção, mas presente. E a imagem da minha filha, antes tão vibrante e cheia de sonhos, agora apagada e triste, começou a me incomodar. Finalmente, depois de muitos meses de silêncio e distância, decidi que era hora de dar uma chance ao diálogo. Não por eles, mas por mim. Eu não queria carregar o peso daquela amargura para o resto da vida. Convidei Amanda para um café no meu apartamento. Ela chegou hesitante, os olhos baixos, a postura encolhida. Não era mais a noiva deslumbrante e arrogante, mas uma jovem mulher que parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Sentamos à minha pequena mesa da cozinha, a mesma onde tantas vezes dividimos refeições simples e conversas íntimas. O silêncio inicial foi pesado, carregado de todas as palavras não ditas. Mãe, ela começou, a voz trêmula. Eu não sei nem por onde começar a pedir perdão. O que eu fiz, o que eu permiti que fizessem com você, foi monstruoso. Não há desculpa para a minha fraqueza, para a minha covardia. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, lágrimas que desta vez me pareceram sinceras. E pela primeira vez desde aquela noite terrível, senti meu coração amolecer um pouco. Por quê, Amanda? Perguntei, a voz ainda carregada de uma tristeza profunda. Por que você deixou que chegassem a esse ponto? Eu era sua mãe. Eu não sei, mãe. Eu me perdi. Me deixei levar pelo deslumbramento, pela pressão da família do Léo, pelo medo de não ser aceita, de parecer simples demais para o mundo deles. Fui egoísta, fui cruel, e a senhora não merecia nada daquilo. Conversamos por horas. Ela me contou sobre a pressão que sofreu, sobre o medo de desagradar ao noivo e à família dele, sobre a vergonha que sentiu de si mesma depois. Não eram desculpas que justificassem seus atos, mas eram explicações que me ajudavam a entender a complexidade da situação, a fragilidade humana por trás da fachada de arrogância. Leonardo não veio. Segundo Amanda, ele ainda se sentia constrangido e injustiçado. Aquilo me mostrou que a lição para ele ainda não havia sido completamente aprendida. Mas a transformação em Amanda era visível. Havia uma humildade em seu olhar, um arrependimento genuíno em suas palavras, que me tocaram. A reconciliação não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo lento, gradual, construído sobre conversas difíceis, lágrimas compartilhadas e, acima de tudo, sobre a redescoberta do respeito mútuo. Amanda começou a me visitar com mais frequência, não por obrigação, mas por vontade própria. Trazia um bolo, ajudava com as tarefas de casa e, o mais importante, me ouvia, de verdade. Ela e Leonardo tiveram que adiar seus planos de uma vida de luxo. O dinheiro da lua de mel cancelada fez falta, e as multas e despesas inesperadas os forçaram a repensar seu orçamento. O castelo no ar desmoronou, dando lugar a uma realidade mais modesta, mas talvez mais honesta. Eu não devolvi o dinheiro do cheque. Aquela quantia, para mim, simbolizava mais do que um presente de casamento. Simbolizava o preço da minha dignidade recuperada. Usei uma parte para fazer uma pequena reforma no meu apartamento, tornando-o ainda mais aconchegante. Outra parte guardei para minha velhice, para garantir minha independência e tranquilidade. E uma pequena parcela fiz questão de doar para uma instituição que amparava mães solo, como eu fui por tantos anos. O tempo passou. Amanda e Leonardo continuaram casados, mas a dinâmica da relação deles
e da relação deles comigo mudou profundamente. O brilho da ostentação foi substituído por uma sobriedade mais madura. Aprenderam, da forma mais dura, que o respeito e a consideração pelas pessoas, independentemente de sua condição social, são valores inegociáveis. Eu nunca mais fui a um evento da família de Leonardo sem ter a certeza de que meu lugar seria respeitado. E, para minha surpresa, Dona Esther se tornou uma amiga inesperada, uma aliada na difícil tarefa de ensinar a seus filhos e netos o verdadeiro significado da palavra família. Olhando para trás, para aquela noite humilhante ao lado das latas de lixo, eu não sinto mais a mesma raiva cortante. Sinto tristeza, sim, pela dor que precisei enfrentar. Mas sinto também orgulho da mulher que fui capaz de me tornar. Aquela que, mesmo diante da mais profunda humilhação, encontrou forças para se levantar, para lutar por sua dignidade e para ensinar, através de suas ações, uma lição inesquecível sobre o verdadeiro valor das coisas. Meu presente de casamento, os brincos de pérola da minha mãe, Amanda nunca usou. Ela me disse anos depois que os guardava como um lembrete constante do seu erro e da força da mãe que ela quase perdeu por causa da vaidade e da fraqueza. E essa, talvez, tenha sido a maior herança que eu poderia deixar. Não o dinheiro, não os bens materiais, mas o legado da dignidade, a certeza de que o amor próprio é o alicerce sobre o qual construímos nossa verdadeira felicidade. E que nenhum banquete, por mais sofisticado que seja, vale o amargo sabor da exclusão.